E o mercado tá bombando, filho. Sei que tá pra trás, né? Ninguém tá deixando dinheiro no banco mais não, filho. Tá investindo tudo em terra. Saudações, pessoal! Beleza? Bom, hoje é o dia que nós vamos falar sobre a resenha do livro Lo-Debar, sobre o mundo do crime e a vida na prisão. Então aqui nós vamos bater um papo, vamos conversar como é que foram as impressões da minha prisão, chegada na prisão, enfim, toda a dinâmica, fazendo, né, logicamente, o cronograma que o livro se propõe para o leitor. Então, se você já é leitor de Lo-Debar, vai ter uma resenha agora para complementar a história. E se você não é leitor de Lo-Debar, vai começar a conhecer um pouco mais a história através dessas resenhas. Vamos lá então, se preparem porque nós estamos começando a nossa resenha a partir de agora. Já sabe, né? Para dar aquela força no canal, deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Estamos fazendo um trabalho muito bacana lá no Instagram. Sempre tá rolando umas lives, estou respondendo a galera lá. Se você não me segue ainda, convido você a me seguir porque as lives a gente consegue bater um papo mais descontraído, mais sério também em alguns momentos. Então fica um trabalho bem diferenciado. Me segue lá no Instagram. Bom, vamos lá então. Agora eu vou falar sobre o capítulo 2 da saga Lo-Debar e a partir desse instante eu vou lendo um trecho do livro aqui, vou dando algumas pausas e fazendo alguns comentários. Demorou? Bora lá então iniciar o capítulo 2 da saga Lo-Debar. Logo depois da minha prisão, os policiais da rota me levaram para a delegacia. Quando saí da minha casa, havia muitos populares, pessoas curiosas para ver o desfecho dessa situação, até porque a rota nunca havia ido naquela região. Um comboio de polícias saiu com as viaturas e os meus carros apreendidos, uma fila considerável. Estava pensativo. O que está ocorrendo? Por que estou sendo preso? Para onde eu vou? Eram perguntas sem respostas. Aqui foi um momento muito tenso da prisão, porque eu estava saindo de casa e ainda com o efeito de que aquilo tudo era um pesadelo, que tudo aquilo ainda não era realidade. Eu estava tendo algumas sensações, algumas impressões muito estranhas, sabe? E depois, quando eu estava atrás do camburão, comecei a observar aquela cena, né, dos carros passando, andando dentro da cidade. Vários flashes começavam a vir, mas são flashes que quando você está numa situação como essa, você pensa várias coisas, você pensa que é pesadelo, então assim, é um mix de emoção muito grande. E o mais difícil, eu acho que é quando a população, as pessoas começam a te olhar e te tratar como realmente uma escória da sociedade, como um lixo, sabe? É uma sensação bem estranha, porque você percebe, né? Eu passava dentro do camburão da rota, passando e olhando, as pessoas, tipo, têm um olhar de preconceito muito grande quando acontece uma prisão, né? É a mesma coisa quando você observou, talvez na sua vida, ou nunca, ou talvez em reportagem, aquele momento da prisão, você olha com um olhar para aquela pessoa como se fosse realmente um lixo, um monstro, sempre olhares e pensamentos muito preconceituosos. Mas vamos lá, dando sequência aqui na leitura. Enfim, chegamos a esse batalhão e a movimentação estava grande. Muitos policiais. A imprensa começou a filmar tudo, um trabalho sensacionalista. Eu sempre trabalhei com comunicação e, por ironia do destino, estava passando por aquilo. Encontrei uma amiga que estava fazendo a cobertura da minha prisão. Ela trabalhava na área de jornalismo. Aqui existem alguns outros complementos para o leitor que estiver lendo a saga Lo-Debar. Eu estou preservando algumas outras questões aqui. Eu estou pegando as partes mais importantes, os pontos mais destacados da história aqui, até por dois motivos. O primeiro motivo para respeitar quem está lendo o livro e ter um conteúdo um pouquinho mais exclusivo na leitura. Então eu estou só extraindo dessa resenha que nós estamos propondo aqui no canal os pontos mais marcantes, os pontos mais, digamos assim, importantes. Então existem alguns outros detalhes que eu vou deixar reservado para os leitores do livro físico ou do livro digital. Mas fato é que nesse momento, quando eu cheguei nesse batalhão, havia muitas pessoas e também havia imprensa, várias câmeras, e na hora que eu cheguei, as câmeras começaram a colocar dentro do vidro ali, e foi um momento muito constrangedor também, porque eu não imaginava, tava lá a Record, tava a Band, tinha TVs locais, então assim, foi um momento de muito constrangimento, porque você não sabe aonde vai ser vinculado o seu rosto, né, o que os repórteres sensacionalistas estarão falando sobre a sua vida, porque a gente já imagina como os repórteres usam essa desgraça para poder realmente vender a notícia, trazer a audiência. As pessoas são meio sedentas por tudo isso. E eu tinha uma amiga que trabalhava numa TV, né? Ela prestava serviço de repórter, e a gente tinha bastante amizade, e ela estava lá também cobrindo a minha prisão. Foi um negócio muito constrangedor, de verdade.
13 pessoas foram presas e uma morreu durante a operação da Rota e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Mais de 200 homens da Rota agiram em conjunto com promotores do Ministério Público. Já estamos de volta com Brasil Urgente para Campinas e região, flagrante e exclusiva aqui do Brasil Urgente. O momento em que a polícia militar, a Rota, está na rua para coibir o tráfico de drogas. Após essa confusão na chegada desse batalhão, fomos para a delegacia e quando chegamos na delegacia, a movimentação dentro da delegacia estava muito grande. Parecia que os delegados não sabiam o que estava acontecendo. Era uma operação do GAECO, era uma operação do Ministério Público. Tinha a Rota, como eu disse, os policiais, ainda existe, não sei agora atualmente, mas sempre existia uma certa guerra dentro da corporação. Então o cara que era da PM tinha uma certa rincha com o pessoal da Força Tática, que tem um certo rincha com a Rota. E assim, a corporação ela tem algumas contaminações, não estou aqui generalizando, mas existe sim. O cara que é policial sabe disso, que às vezes existe o cara que tem uma patente maior, que humilha o outro, ou o cara às vezes que pertence, por exemplo, a uma instituição, mesmo que seja todos da polícia militar, mas o cara tá na Força Tática, olha para um PM mais novato, tem ali um olhar diferente. Então assim, cara, é só quem não quer enxergar esse tipo de situação, né? Não precisa concordar comigo, mas no cotidiano a gente percebe que isso faz muito sentido. Vamos lá para a página 16 do livro Lodebar. Após alguns minutos, eu seguia para a delegacia da cidade. Havia uma grande confusão entre os policiais. Era notório que estavam nervosos com os resultados da operação, pois até o momento não haviam prendido nada de ilegal. Eram 200 homens da Rota, canil da tropa de choque e o helicóptero. Operação de guerra. O helicóptero Águia e cães farejadores ajudaram na procura pela droga. E aqui aconteceu uma coisa muito inusitada, cara. Quero ler essa parte aqui da história que foi um negócio muito confuso. Presta atenção. De repente, chegou um investigador da Polícia Civil que me disse: "O que você faz aqui?" É uma ótima pergunta, eu também não sei. Respondi. O investigador saiu coçando a cabeça, logo em seguida veio o delegado titular e disparou a pergunta: "O que o senhor está fazendo aqui na minha delegacia?" Eu também não imagino. "O senhor poderia me dizer o porquê?" Respondi. E aqui foi o primeiro diálogo que eu tive. Primeiro chegou um investigador, né? Eu estava já dentro de um corró, né, que é típico de algumas delegacias, você fica uma espécie de cela, e ali chegou um investigador e falou: "Pô, o que você está fazendo aqui? Tá preso por quê? O que tá acontecendo?" Eu falei: "Pô, caramba, uma ótima pergunta, né?" Eu acho que é um momento, logicamente eu não falei com esse tom, né? Não sou louco, mas eu falei pra ele: "Pô, não sei também, o que tá acontecendo?" Esse foi o tom que eu conversei com ele. Aí ele saiu coçando a cabeça, tipo, né, tava uma movimentação muito grande dentro da delegacia. Depois voltou, aí no caso foi o delegado. Aí o delegado também me fez a mesma pergunta: "Pô, o que você está fazendo aqui na minha delegacia?" Eu falei: "Cara, eu não sei também, não sei nem o que está acontecendo." Porque a tensão era muito grande. Os policiais da Rota começou a cruzar com a Polícia Civil, daqui a pouco veio os promotores do GAECO. Nossa, tava um negócio muito esquisito naquele instante. Se liga só no que o delegado falou, vamos lá. O delegado saiu bravo daquela cela dizendo: "O que está acontecendo na minha delegacia? Que palhaçada é essa?" E foi atrás dos policiais da Rota em busca de esclarecimentos. Nesse momento, minha cabeça deu um nó. Como assim o delegado não sabe de nada? Que merda é essa então? O cenário ficava a cada minuto mais caótico. Após aproximadamente meia hora, começaram a chegar outras pessoas, as quais eu nunca havia visto. Começaria ali a revelação de todo o ocorrido. Pouco a pouco, chega 1, 2, 3, 6, 7. Aqui é interessante porque eu tava lá dentro do corral até então sozinho, daqui a pouco começou a chegar outros caras, né? E começou a chegar uns malucos que estavam sendo presos também nessa operação, né? Eles tinham feito uma operação simultânea em diversos pontos, né? Então me prenderam em casa, depois foram em outros pontos, haja vista que tinha 50 viaturas da Rota, algumas foram deslocadas para outros lugares, né? E 200 homens também fortemente armados, como já citei nas resenhas anteriores. E aí o que acontece? Eram pessoas que eu nunca tinha tido contato na minha vida. Eu falei: "Caramba", e aí o cara: "Pô, eu tô preso porque começou uma confusão ali dentro do corró", a gente começou a trocar ideia, e o cara falou: "Pô, fui preso pela Rota também e tal", e aí começamos a bater um papo, e ninguém até então sabia de fato o que estava acontecendo. Deixa eu só fazer aqui um comentário rapidinho, que sempre vem um pessoal aqui depois nos comentários fala assim: "Ah, agora você tá metendo louco, você não sabe porque você foi preso, o que você tá querendo esconder, fala logo, desembucha." Coloca uma coisa na sua cabeça: você tá participando de uma resenha de um livro, eu não vou revelar
agora no começo todo desenrolar, porque senão perde totalmente o sentido eu fazer a resenha do livro inteiro aqui se eu já sair contando. Então todo esse suspense, toda essa forma que eu tô colocando é realmente para que você que não leu o livro, você que não tem acesso ao livro, saiba as sensações e o comentário real de toda a estrutura do momento. Ou para você que já leu o livro ou está lendo o livro, para você ter um outro tipo de olhar também como leitor. Não entende que uma resenha ela tem que ser fiel ao que está escrito aqui para que a pessoa que estiver assistindo, no caso você, entenda toda a dinâmica. Demorou? Tem que fazer essas ressalvas aqui que sempre vem um pessoal no comentário aqui, é difícil, desculpa, vamos lá. Continua na história. Página 17, bora lá. Eu tô pulando algumas partes aqui, os outros detalhes. Novamente, só quero deixar claro para que realmente o leitor tenha o privilégio de saber outros detalhes peculiares da história Lo-Debar, tá? Mas para você que está assistindo a resenha, eu tô separando aqui alguns tópicos e assim nós estamos batendo nosso papo. Bora lá, 17. Chegou uma advogada lá na cela para conversar conosco. Ela também não sabia de merda nenhuma. Era uma perdida no caso. Apenas falou que eu ia embora no mesmo dia, pois comigo não havia sido preso nada de errado. Fiquei um pouco mais aliviado, porém, novas surpresas ainda me esperavam. Aqui é bem interessante, porque naquela confusão, chegou uma advogada, não vou revelar o nome dela, lógico, por questão de ética aqui, ela chegou lá e também estava mais perdida do que cego no meio de tiroteio. Sabe aqueles cachorros que caem da mudança e ficam perdidão, chega lá sem saber de nada? Eu fiz algumas perguntas, não sabia, falei, tô preso por quê? Aí ela falou um negócio pra mim que me deixou um pouco aliviado. Ela falou assim, fica tranquilo que você daqui a pouco vai embora, você vai embora hoje, não foi nada preso com você, né, não teve nada de ilegal nessa operação com você, então fica tranquilo, daqui a pouco você vai embora. Pô, na hora que ela falou isso pra mim, me deu um alívio muito grande. Falei, puta, graças a Deus, tô indo embora daqui a pouco, né? Só aguardar essa confusão, abaixar essa poeira que daqui a pouco eu vou embora. Vamos dar sequência. O corre-corre na delegacia era intenso. Um dos policiais da rota, que estava próximo da cela, deixou escapar. Matamos o cara errado. Essa operação está uma piada. Onde o traficante Adelson Paes Leme reagiu à prisão e foi morto. Na hora que o cara da rota falou isso aí, matamos o cara errado, eu falei, mano, esses caras mataram quem? Porque a rota, né, já levou muito tempo a fama de ser uma polícia muito, digamos assim, violenta, de executar algumas pessoas. Eu não quero entrar agora, nesse momento, nessa polêmica e nesse contexto, mas aí nessa minha operação, um homem morreu, né? Então eles começaram a ficar nervosos ali, caramba, pensamos que ia pegar muitas drogas, pensamos que nós íamos pegar fuzil, pensamos isso e aquilo, daqui a pouco naquela troca que eles estavam de diálogo, eles soltaram essa, falaram, pô, matamos o cara errado e tal. Falei, putz, mano, o negócio tá ficando realmente muito delicado aqui. Após quase 2 horas trancado naquela cela, enfim, chegou 2 homens vestidos de terno. Eles se aproximaram de nós e disparou. Conseguimos colocar a mão em você. Agora vamos acabar com a sua vida. Foram detectados 3 núcleos que formam uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. E aqui foi um momento muito tenso, porque aí um dos promotores, né, chegou ali na cela, né, onde nós estávamos, e falou assim, cara, pegamos, agora já era, vamos acabar com a sua vida, acabou, meu, entendeu? E os caras estavam, tipo, celebrando, assim, mano, parecia, tipo, tinham pego um cara de alta patente do crime, então foi um negócio muito pesado naquele momento. Até então eu não sabia, né, do que se tratava aqueles homens de terno, eu imaginava que era um delegado, pensei que era o DENARC, pensei que era uma investigação feita até pela Polícia Federal ou até mesmo pela Polícia Civil, mas não tinha sido isso. Na verdade eu perguntei, mas quem são os senhores? E aí eles se revelaram, somos o GAECO, grupo de promotores que investiga o crime organizado, né, se você der um Google, não souber o que é GAECO, depois você dá um Google aqui, você vai ver que é uma estrutura do Ministério Público que é voltado, na verdade, para fazer investigações específicas no combate ao crime organizado. E aí no livro também, né, tem uma parte que eu explico com mais detalhes toda a dinâmica também do GAECO, como é que funciona a estrutura do GAECO, então vale a pena depois você conferir na história. Tem um trechinho bem pequeno, meia página, que eu explico bem legalzinho, detalhadamente, o significado do GAECO. Vamos lá, dando sequência. Muitas dúvidas permaneciam em minha cabeça. Será que daqui a pouco eu vou embora para casa? Qual será o desfecho dessa situação? Por que fui preso? Depois de mais de 2 horas esperando, veio a notícia que mudaria de vez o rumo da minha história. A advogada veio até a cela e disse, não tem jeito, todos vocês vão ser conduzidos a uma cadeia. Todos estão com prisão temporária decretada pela juíza da 2ª instância da vara criminal. Meu mundo estava desabando como um castelo de areia.
preso? Meu Deus, eu não vou suportar ficar trancado. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por quê? Nossa, cara, quando eu tive essa notícia, quando a advogada chegou e falou assim, meu, não tem jeito, vai em cana, vai preso. Aí eu acho que eu comecei a cair a ficha. Ali era um processo de... Tava começando a cair a ficha. O que, cara? Vou pra uma cadeia. A nossa mente começa a entrar numa brisa, sabe? Começa a entrar em contextos de pensamentos muito pesados, assim. Eu tava realmente muito abalado naquele momento quando eu recebi a notícia de que iria para uma cadeia, né? Depois dessa notícia horrível, os policiais foram até a cela, nos algemar e nos encaminhar para uma cadeia pública da região. A sensação era a pior possível. Estava abalado. Fui algemado no pulso e no tornozelo. A algema doía demais. Eles apertavam de raiva. Fui saindo da delegacia acompanhado por muitos policiais civis. Era hora de ir ao hospital fazer o corpo de delito, mas antes disso, o delegado tirou minhas digitais, preencheu a papelada. O delegado daquela delegacia estava com muito ódio, pois ele não tinha ciência da operação. Até ele foi pego de surpresa. Entrei em uma viatura e seguimos ao hospital. Chegando lá, o médico de plantão apenas olhou na minha cara e disse: ele está ótimo, pode tirar ele daqui. E nesse momento fui informado que ia para uma cadeia pública. Estamos finalizando o capítulo 2 e nesse capítulo realmente foi um momento muito complicado, porque ali começava os meus passos em direção à cadeia. Faz todo o procedimento, você tira a digital, você assina ali as papeladas, passa num posto de saúde para fazer o corpo de delito, que é o procedimento de praxe quando você está, na verdade, caminhando para uma prisão. E ali foi um momento muito tenso, foi um momento realmente que eu estava muito abalado emocionalmente, e ali então eu estava indo rumo a uma cadeia pública da cidade de Serra Negra. E o mais inusitado é que o delegado estava com muita raiva, porque ele não sabia dessa operação do GAECO, o GAECO não havia comunicado a delegacia da cidade, não havia comunicado o delegado titular, por isso que eu falo que havia uma guerra de corporação, havia ali uma guerra entre as instituições, né? E vou falar um pouco mais sobre isso dentro da saga, você vai entender por que toda essa introdução vai fazer sentido lá na frente. Mas enfim, foi um momento ali de muita tensão, já estava quase anoitecendo, a hora que eu comecei a caminhar rumo à cadeia pública da cidade de Serra Negra, interior de São Paulo. Muito bem, como eu disse, eu estou tirando algumas partes mais importantes da história e dividindo com você aqui, meu amigo que me segue no canal do YouTube. Tem muitos detalhes que não está sendo dito aqui nessa resenha, mas vale muito a pena você conferir na leitura do livro Lodebar. Como você faz para ter o livro físico na sua mão ou até mesmo o e-book? Muito simples. Acesse agora o meu site www.arquimedesnicastro.com.br. Lá no site vai ter toda a parte para que você possa adquirir o seu livro ou na versão física, ou também temos ele na versão em e-book. Também não se esqueça de ir lá no próprio site, você vai ter uma forma de você conhecer o meu outro canal chamado Mente Blindada, um canal onde eu falo sobre o desenvolvimento da mente baseado na história Lodebar, baseado na minha experiência dentro da prisão. É um conteúdo totalmente exclusivo, totalmente direcionado para o seu desenvolvimento. Então vale muito a pena, está tudo dentro do meu site. Mas e aí? A resenha está sendo bacana, eu queria saber a sua opinião. Ela é muito importante para me motivar, saber se realmente você está curtindo essa forma que a gente está conversando aqui, se você está curtindo o conteúdo do livro através dessa resenha. Eu preciso do seu feedback, preciso da sua opinião, então não se esqueça de deixar aqui no comentário, porque eu leio todos os comentários, pode ter certeza que às vezes eu não consigo responder, porque a demanda é muito grande. Comentário no YouTube, comentários lá no Instagram, mas eu leio todos, pode ter certeza, e na medida do possível eu busco responder todos vocês. Essa foi a nossa resenha do capítulo 2 da saga Lodebar. Espero que você possa curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram também. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!